Boa noite, irmãos. E no estudo anterior abordamos como a nova aliança é muito mais gloriosa que a antiga aliança. Na antiga aliança, como falamos, os israelitas não foram oferecidos a salvação, não lhes foi oferecidos a salvação, nem a vida eterna. E por isso a nova aliança tem melhores promessas. Mas também a nova aliança é mais gloriosa. Ora, porquê? Uma das grandes e importantes causas é por causa da promessa do Espírito Santo. Para sermos gerados como filhos e filhas, está claro, como filhos de Deus, e por isso nesta nova aliança há o sacrifício de Cristo, há o perdão dos pecados, há a ajuda do Espírito Santo para nos ajudar a vencer as fraquezas da carne e, finalmente, a promessa da vida eterna no reino de Deus. Isto é, há a esperança da ressurreição e transformação para a imortalidade. Nós, com a ajuda do Espírito Santo, temos a capacidade de nos arrepender e mudar através deste poder, e por isso existe um elemento espiritual adicionado na nova aliança. No estudo anterior, cobrimos até o versículo 4 de 2 Coríntios. Hoje vamos brevemente rever os primeiros versículos, versículo 1 a 4, e depois continuaremos com o versículo 5. No versículo 1 de 2 Coríntios, capítulo 4, lemos: Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Nós temos este ministério, nós como membros da igreja, temos esta boa nova, e como os ministros como Paulo e Timóteo, e ele falando dele próprio aqui, nós como ministros, temos este ministério glorioso, e por isso não desfalecemos, não desistimos, porque tem uma glória enorme este ministério, uma grande esperança. Versículo 2: Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Uma vez mais, ele está aqui a dizer que nós, como membros na igreja e como ministros, renunciamos às coisas vergonhosas. Porquê? Porque essas coisas vergonhosas desencadeiam mentiras. E por isso diz, não somos trabalhadores de astúcia, de sutileza para esconder ou para ocultar, como diz assim, porque não estamos falsificando a palavra de Deus. Não há engano na maneira que nós estamos a usar a palavra de Deus. Não estamos falsificando, isto é, não estamos comercializando a palavra de Deus para o nosso ganho, para ganharmos dinheiro. E depois diz assim, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, diz: Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes a falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Isto é, não estamos a falsificar ou adulterar a palavra de Deus para qualquer ganho. Deus confiou a nós, como ministros de Jesus Cristo, confiou a nós a sua palavra, o seu plano de pregarmos o plano de Deus à humanidade. Vejam, por exemplo, em em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, diz assim:
Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus. Isto aqui está a falar que Deus nos confiou o Evangelho. Por isso diz, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado. Deus confiou a sua boa nova, o Evangelho, aos ministros da Igreja de Deus. Isto é uma confiança sagrada, uma confiança que vem de Deus. Assim falamos não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Se Deus está provando ou testando os nossos corações, e Ele permite dificuldades, testes na nossa vida para provar que os nossos corações estão certos. Hoje em dia, nós sabemos que somos muito poucos. Porquê? Porque Deus está a permitir, hoje em dia, que a humanidade venha aprender lições vitalíssimas através da própria experiência pessoal das pessoas. Por exemplo, a ação de pessoas, de grupos de pessoas, de governos ou de religiões e religião, cada e todo tipo desses governos e religiões e ideologias está sendo, digamos assim, tentado ou provado pela humanidade. E a humanidade vai provar, quando Cristo voltar, vai ter provado que não há nenhum outro método ou maneira de haver paz na Terra, porque o único caminho é o caminho de Deus. Isso é uma boa nova. Ora, continuando então, lendo aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Ora, se a boa nova está encoberta, está selada, se as pessoas não estão a entender, as pessoas leem a Bíblia, quando as pessoas leem a Bíblia, e o conhecimento, o entendimento do que está na Bíblia, desta boa nova, está encoberto, está velado. Por exemplo, na nova versão, na NVT, na nova versão traduzida, diz: se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. Por isso, esta nova versão transformadora está a dizer aí, está a adicionar as palavras atrás de um véu, porque estas traduções não são 100% literais, são mais, estão a entender um significado, mas às vezes desviam-se da palavra literal, limitando a só escrever o que está escrito no original. Mas, neste caso, esta nova versão transformadora está a descrever corretamente, porque estão encobertas através de um véu. Porque, na realidade, sabemos que, como lemos anteriormente em 2 Coríntios, que na Antiga Aliança, como vimos o caso de Moisés, acabou por ter um véu em cima da cabeça por causa de que o rosto estava a brilhar. Vejam em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. E por isso as pessoas, o entendimento das pessoas, como lemos aqui no versículo 3 do capítulo 4, está encoberto. Sim, é correto, através de um véu. Digamos assim, em analogia.
através de um véu espiritual. E é simplesmente para aqueles que não estão a ser chamados ainda e por isso estão seguindo um caminho, escolhendo um caminho da morte e por isso estão perecendo, estão nesse caminho da morte. Por isso é que diz, para os que se perdem está encoberto. Mas um dia, quando forem ressuscitados, na segunda ressurreição, ao fim do milénio, então vão entender a verdade e vão ter a oportunidade de aprender o que eles nunca tinham aprendido. Mas, continuando agora assim, vemos que Deus podia ter forçado que todas as pessoas entendessem a verdade hoje, mas Ele sabe que se não houvesse, digamos assim, uma estrutura de seres físicos bem qualificados a ajudar essas pessoas no caminho, essas pessoas iriam falhar. Sem aquela ajuda de pessoas fiéis no dia a dia. E por isso ele decidiu, Deus no seu plano decidiu primeiro treinar aqueles que vão ser os líderes e esses vão ser transformados na primeira ressurreição para seres espirituais, imortais, e esses vão liderar com Jesus Cristo a ensinar o mundo e depois do milénio, aqueles na segunda ressurreição vão ensinar a eles o caminho. E por isso essas pessoas vão ter a oportunidade que nunca tiveram e vão ter pessoas que vão estar a ensinar a eles pessoalmente. E por isso, ao fim deste grande plano que Deus tem, este método, esta maneira, este processo que Deus decidiu de ter, de executar, é um processo que vai dar um melhor resultado ou um maior resultado de mais pessoas poderem estar no reino de Deus como seres espirituais. Por isso Deus, na sua sabedoria, sabe muito bem o que deve fazer para, ao fim disto tudo, para o bem de todos. Sim, temporariamente, parece que não é para o bem de todos. Mas Deus, na sua sabedoria, Ele sabe o que está a fazer e está a permitir isto. E por isso, irmãos, há uma estrutura-chave, há um plano e um propósito da maneira que Deus está a fazer as coisas. E uma grande parte dessa estrutura-chave é que Deus, deu aos seres humanos e dá aos seres humanos e nunca vai tirar dos seres humanos o livre-arbítrio. E por isso é importante entender que parte deste processo, parte deste plano, nós temos que entender que este não é o único dia de salvação. Deus vai dar a todas as pessoas a sua oportunidade, mas cada um no seu próprio tempo. Por isso hoje Deus não está tentando salvar todas as pessoas, todas as almas. E como lemos, por exemplo, em Mateus 24:14, este evangelho do reino de Deus está sendo pregado em todo o mundo como um testemunho a todo o mundo. Como um testemunho. Não é para hoje salvar todo o mundo. Sim, o plano de Deus é que Ele quer salvar todo o mundo. Mas para hoje é um testemunho. Essa é a nossa responsabilidade, essa é a missão da Igreja. Então, continuando no versículo 4, está a falar aqui que o nosso Evangelho está encoberto e nos quais estas pessoas, nas quais que estão assim perdidas, porque não estão a entender a verdade hoje, não estou a dizer que estão perdidas para sempre, estão perdidas hoje, mas um dia quando vierem a conhecer a verdade, vão ter a oportunidade de ser salvas, isto é, na segunda ressurreição, como ensinei, mas é nesses quais o Deus deste século cegou o entendimento desses que não estão a acreditar, isto é, que não praticam os ensinos de Jesus Cristo e de Deus, se não obedecem às leis de Deus. E se uma pessoa não obedece, então é incrédulo.
Porque se uma pessoa acredita no que Deus diz e no que Jesus Cristo diz, vão fazer o que Jesus Cristo diz para fazermos. E Jesus Cristo disse, se vocês querem a vida eterna, obedeçam os mandamentos. E por isso também Jesus Cristo em Mateus 7, se me lembro corretamente, em Mateus 7 disse, as pessoas vieram a ele e disseram, mas nós te adoramos e expulsamos demónios e isto tudo. E Jesus Cristo diz a eles, saiam daqui, não vos conheço, por vocês que praticam a iniquidade. Esses são os incrédulos, isto é, esses que não acreditam em Deus. Sim, nós acreditamos em Jesus Cristo, mas não praticam o que Jesus Cristo diz. Por isso, são incrédulos da maneira que Deus vê. Porque uma pessoa não pratica o que Deus diz para fazermos, então somos incrédulos. Porquê? Porque é que então o Deus deste século, que é Satanás, que é o Deus deste mundo, que é a filosofia, o modo de vida deste mundo, isto é, este mundão, e Satanás, que é o Deus deste mundão, diz assim, porque ele então está a cegar o entendimento destas pessoas que não estão a obedecer a Deus. Porquê? Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Para que não lhes resplandeça a luz da boa nova, da glória de Cristo. Porque nós, esta boa nova, este entendimento, esta luz, este entendimento, quando uma pessoa entende uma coisa, é como se uma luz se acendesse no cérebro e diz, estou a entender. Isto é, esta luz é como se a luz fosse ligada e uma pessoa, então, entende. Ora, é para as pessoas não entenderem esta beleza da boa nova do reino de Deus, que é que nós vamos ter a mesma glória que a glória de Cristo, vamos ser glorificados com Ele. E as pessoas não entendem isso. Não entendem esta glória enorme, que vamos ser como Cristo é, isto é, vamos ser, porque Cristo é a imagem de Deus, e por isso nós vamos ser como Deus é, do mesmo tipo ou género de glória. Está claro, muito inferior, mas vamos ser da mesma imagem, da mesma semelhança. Vejam, por exemplo, em Colossenses, capítulo 1, Colossenses, capítulo 1, versículo 13, o qual nos tirou da potestade das trevas, isto é, o Pai que nos chamou para participar desta herança, desta dom de virmos a ser membros do corpo espiritual de Cristo, para finalmente virmos a ser seus filhos, uma vez que tenhamos nascido de novo, isto é, tenhamos ressuscitado como seres espirituais ou transformados. Diz assim, versículo 13, nos tirou da potestade das trevas, isto é, nos tirou deste mundão, nos tirou desta influência demónica que está, digamos assim, a cobrir com o véu o entendimento da verdade, da luz, da glória, como lemos há pouco, o entendimento da luz, da boa nova, da glória de Cristo. E por isso diz aqui no versículo 13 de Colossenses capítulo 1, o qual nos tirou da potestade das trevas, Deus nos tirou desta influência do mundão e do diabo, e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Isto é, Deus nos livrou, nos transferiu deste domínio, desta influência deste mundão, para um domínio, para a influência do caminho de Deus, de vivermos uma vida diferente. Ainda não estamos no reino de Deus, mas estamos, ou devemos estar, a seguir as leis do reino de Deus. Devemos estar sobre esse domínio, esse reino, sobre essas diretrizes, debaixo dessas leis do reino de Deus, que é o reino de Jesus Cristo, do Filho de seu amor.
Continuando então a ler em Colossenses capítulo 1, versículo 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Através de Cristo, temos esta redenção pelo seu sangue, isto é, a remissão dos nossos pecados, o qual Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo é a imagem do Pai. Cristo é o primogênito de toda a criação. É o primeiro que veio da mortalidade e que ressuscitou para a imortalidade. É o primeiro. E nós, como leem em 1 Coríntios 15, na ressurreição, então, quando este mortal se transformará em incorruptibilidade, esta vida da morte se transformará, vamos pôr, a imortalidade. Isto, vamos ser imortais quando ressuscitarmos. Mas Jesus Cristo foi o primeiro, diz aqui, o primeiro, o primogênito de toda a criação, que veio a ser imortal, mas que veio primeiro de ser humano mortal para a imortalidade. É o primeiro, é o único dos homens que veio, ou que tem hoje, a imortalidade. Está claro, o Pai tem imortalidade, há anjos que têm imortalidade, mas o primeiro, o único que veio dos seres humanos, que tem preeminência e que é o primogênito de toda a criação, que é o primeiro, é o único hoje que está no céu, que tem a imortalidade, é o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. E por isso nós, hoje em dia, na nossa vida, quando seguimos este caminho, quando nos esforçamos, quando estamos a mudar a nossa maneira de viver, estamos sendo transformados na mesma imagem, na mesma natureza, no mesmo caráter. Estamos a ser transformados, mudados, devagarinho, um bocadinho mais, de vez em quando, um bocadinho mais, para virmos a ser semelhantes a Cristo. Isto é, para sermos como Cristo é. Porque o fim da lei, o propósito da lei, o propósito de nós obedecermos é para virmos a ser como Cristo é. E por isso, diariamente, nos tornamos mais como Deus é, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas coisas que saem da nossa boca. Isto é tão importante, irmãos. Das coisas que saem da nossa boca. Vocês lembrem-se, Tiago capítulo 4, que diz, a língua é uma coisa muito perigosa, porque desta língua abençoamos a Deus e com a mesma língua às vezes saem coisas como um fogo. E depois diz que este fogo vai pôr uma fogueira enorme numa floresta por causa de uma isca, digamos assim, uma faísca, devia dizer isso, faísca, por causa de uma faísca, de uma palavra, ou algumas palavras que dissemos ou dizemos que são inflamatórias, que magoam e causam grandes problemas em famílias, em amizades, entre irmãos e irmãs. Por isso, irmãos, nós estamos a ser mudados à imagem espiritual de Deus diariamente, tornando-nos cada vez mais, um bocadinho mais como Jesus Cristo é, e aprendendo dia a dia a termos mais cuidado com o que sai da nossa boca, do que nós pensamos, das nossas emoções. Nós somos responsáveis de como reagimos quando outras pessoas nos magoam, nos machucam. Temos uma responsabilidade de ter cuidado
como reagimos, o que dizemos para não causar dor e problemas, por exemplo, entre amizades, que vai durar anos para curar, se dissermos coisas que não devíamos ter dito. E por isso, a nossa responsabilidade, por isso é que nós recebemos o Espírito Santo para nos guiar, para nos ajudar a ser mais fiéis, para termos cuidado com o que sai da boca. Porque às vezes há uma situação, por exemplo, pode ser uma situação que esta pessoa fez uma coisa e outra pessoa ficou doente, porque a pessoa não teve quarentena, ou seja lá o que for. E depois, debaixo dessa situação, uma pessoa diz pum, 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 coisas que são tão duras e magoam tanto certas pessoas. E essa doença passa, 1, 2, 10 dias depois, a doença passou, mas aquelas palavras que magoaram e machucaram o relacionamento ficam às vezes por anos. Por isso, irmãos, peço cuidado com a língua, cuidado como vocês reagem quando outras pessoas talvez façam coisas assim não tão boas para vocês. Cuidado como reagem. Estamos, queridos irmãos, neste processo do caminho de Deus, do caminho da vida. A verdadeira religião é um caminho de carinho para com outras pessoas, carinho para as pessoas que não têm coisas. É um caminho de carinho. É um processo de nos tornarmos, conforme vamos provando através de várias dificuldades na nossa vida, de provarmos que queremos ser verdadeiramente como Deus é. Então, continuando no versículo 5 de 2 Coríntios capítulo 4, porque nós não nos pregamos a nós mesmos. Sim, não estamos a pregar a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Pregamos Cristo. Não estamos a pregar a nós mesmos. Não estou a pregar, olha, Paulo não está a dizer, eu estou a pregar acerca de Paulo. Eu não estou a pregar acerca de Jorge Campos. Eu estou a pregar acerca de Cristo. Não é a nossa sabedoria, não é a minha sabedoria, não é o meu poder, não é a minha autoridade. Nós, ministros, porque ele está aqui a falar, como lemos no versículo 1 deste capítulo 4 de 2 Coríntios, temos este ministério. E está a falar dos ministros. Nós, os ministros, não estamos a pregar acerca de nós. Não estamos a pregar acerca de mim ou de uma pessoa. Estamos a pregar Cristo. Cristo é o autor. Cristo é o nosso Senhor. Por isso diz, mas a Cristo Jesus, pregamos Cristo Jesus, o Senhor. Senhor Curios, quer dizer, supremo em autoridade. E nós mesmos somos vossos servos. Somos servos de vocês. Por quê? Por causa de Cristo. Não, eu quero pôr aqui entre parênteses um ponto interessante, acontece 3 vezes neste capítulo, porque aqui está a dizer, somos vossos servos por amor de Jesus. Se você for ver ao grego, a palavra amor não está aqui. Aqui está uma palavra que é uma preposição que está a denotar, digamos assim, o canal de um ato. Esta palavra grega é a palavra 1223, que é uma palavra que diz dia, quer dizer por causa. E por isso nós somos vossos servos por causa de Jesus. Por causa da sua honra, por causa do que ele fez. Sim, os tradutores traduziram por amor de Jesus, não estou a dizer que não seja uma tradução válida, mas estou a chamar a vossa atenção
que a palavra amor não está nos manuscritos. Esse é um ponto interessante aqui. Continuando agora assim no versículo 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, Deus, isto é o Pai, que disse das trevas resplandecesse a luz. Ora, em inglês está a usar a palavra comandou, ou ordenou. Ordenou, e quando ele ordenou a Cristo. E Cristo foi o que nós chamamos o porta-voz, aquele que falou, que deu ou que disse. E por isso o Pai é que deu a ordem. Sim, uma ordem é uma instrução por voz, mas aquele que falou e que executou foi Jesus Cristo. E então é que lemos, por exemplo, em Gênesis, haja luz. Foi Elohim, que quer dizer plural, Deus, plural, mas foi Jesus Cristo, como lemos, como entendemos, lendo João e outros, que foi Jesus Cristo que falou. Mas foi sob a autoridade, sob o comando de Jesus Cristo. Perdão, sob o comando do Pai. Jesus Cristo falou sobre o comando do Pai. Ele falou de acordo com a ordem do Pai. Vejam em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Aqui lemos, porque nele, que está aqui a falar que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, porque nele foram criadas, isto é Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por Jesus Cristo, mas pela ordem, pelo comando, pela instrução do Pai. E por isso, continuando então a ler em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, diz, porque Deus, o Pai, que disse, ou que comandou, ou que ordenou, que das trevas resplandecesse a luz, foi ele que deu essa ordem, que a luz física aparecesse, como lemos ao início de Gênesis, no primeiro capítulo, haja luz, então ele ordenou que das trevas resplandecesse a luz, é quem, isto é o Pai, é quem resplandeceu em nossos corações. É o Pai que nos chamou, que abriu a nossa mente, é o Pai que nos chama, que abre a nossa mente, que tira este véu para a luz resplandecer na nossa mente, nos nossos corações. Por isso é que diz, porque Deus, que deu essa instrução que haja luz, é o Pai igualmente quem resplandeceu em nossos corações, que nos chamou para entendermos a verdade, para essa verdade iluminar o nosso entendimento, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, para nós entendermos a glória de Deus. Ora, o que isso quer dizer? Quer dizer que vamos ter essa glória plenamente, uma vez que sejamos transformados e ressuscitados para seres espirituais, mas hoje em dia esta glória está brilhando através do rosto de Cristo. E não de Moisés. Lembra-se, no Antigo Testamento, tinham este rosto de Moisés a brilhar, que era temporário. Mas o brilho que nós temos através do rosto de Cristo é permanente e será ainda em nós, quando nós formos transformados, para ser uma glória plena, ainda maior. Porque lembrem-se que nós fomos ou somos batizados em Cristo. Somos batizados em Cristo. Leiam Romanos capítulo 6, versículo 3.
Romanos capítulo 6, que aí está a falar acerca do batismo, em Romanos capítulo 6, mas aqui no versículo 3 diz: eu não sabei que todos quantos fomos batizados em Cristo. Irmãos, isto não é batizados em nome de Jesus Cristo. Sim, somos batizados em nome de Jesus Cristo, mas aqui está a falar de outra coisa, adicional. Aqui está a falar que somos batizados em Cristo, para dentro de Cristo, para dentro do corpo espiritual de Cristo, que é a Igreja de Deus. Por isso, nós, quando estamos dentro do corpo espiritual de Cristo, o cabeça da Igreja é Cristo. E por isso agora essa glória está brilhando através do rosto de Cristo na nossa vida. E por isso é por meio de Cristo que recebemos e entendemos a verdade, isto é o verdadeiro conhecimento, e por meio dele que seremos co-herdeiros da glória, como lemos em Romanos capítulo 8, e também através de Jesus Cristo que recebemos misericórdia. Então, concluindo a ler este versículo 6 de novo, diz assim: porque Deus, o Pai, que disse que das trevas resplandecesse a luz física, é quem, Deus Pai, que nos chamou e resplandeceu em nossos corações este entendimento para nós termos este conhecimento da glória de Deus, que nós vamos ter finalmente, mas que temos em parte hoje em dia, através de sermos membros do corpo espiritual de Cristo. Versículo 7. Ora, temos, porém, este tesouro. Irmãos, esta sabedoria, este conhecimento, este entendimento é um tesouro. É uma riqueza espiritual que Deus tem para nós. É um tesouro. E por isso temos porém, este tesouro em vasos de barro. Isto é, no nosso corpo físico. Em vasos terrenos, no nosso corpo físico. Frágeis, facilmente quebráveis. Corpo físico que, em comparação com o corpo espiritual, é uma coisa barata para Deus. É substituível. É temporário. Estes vasos de barro, digamos assim, de barro cozido, não são de cristal, são de barro. O nosso corpo é temporário. E por isso a salvação eterna no reino de Deus é resultado do poder de Deus. Ora, o poder de Deus é o Espírito Santo de Deus. É o resultado do seu Espírito, de Deus enviar o seu poder a nós e nos ajuda na santificação do Espírito, a mudar a maneira de como pensamos, de como falamos, de como somos. Por isso temos este tesouro. Quem é que nós temos este tesouro? É os ministros. Nós temos este tesouro, esta capacidade de pregar. Porque diz assim no versículo 5, porque nós não nos pregamos a nós mesmos. Estamos a pregar acerca de Cristo, que é um tesouro, este conhecimento é um tesouro. E esta força não é minha, não é nossa, vem de Deus, não é de nós. A excelência do poder seja de Deus, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Por isso, precisamos de ter um bom conhecimento e entendermos completamente que nós não somos uma pessoa que sejamos importantes. Nós não somos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 29. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 29. Para que nenhuma carne se glorie perante dele. Nós não somos ninguém importante. Cristo é importante. E o que estamos a fazer não é pelo nosso poder, é pelo poder de Deus. Vejam em Zacarias, capítulo 4, Zacarias, capítulo 4, versículo 6.
Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Diz, e respondendo-me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito. Não é pelo meu poder, não é pelo nosso poder, não é pela nossa força, mas é pelo poder de Deus. Então, continuando agora a ler em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Deus permite e permitirá que você e eu, nós, sejamos provados. Por é que diz aqui, todos somos atribulados. Atribulados de todos os lados, com dificuldades, com tribulações, mas não angustiados. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz, não veio sobre nós, ou sobre vós, tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Por isso, somos atribulados, sim, mas não é acima do que somos capazes de suportar. E por isso, continuando a ler aqui em 2 Coríntios 4, versículo 8, perplexos, mas não desanimados. Sim, somos tão atribulados, somos tão pressionados, estamos perplexos com estas dificuldades e problemas, mas não estamos esmagados e desanimados e não desistimos. E depois diz, perseguidos, no versículo 9, perseguidos, mas não desamparados. Sim, somos perseguidos, há perseguições, há pessoas que dizem mal de nós, mas Deus nunca nos deixará ou desamparará. Abatidos, mas não destruídos. Sim, às vezes estamos desencorajados, estamos tristes, vemos coisas à nossa volta que nos entristece. Mas, como diz, não estamos destruídos. Mantemo-nos no caminho. Então, continuando agora no versículo 10 e 11, trazendo sempre toda a parte, a mortificação do Senhor Jesus Cristo no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo, e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Paulo estava continuamente em perigo de vida. Sim, vocês leem Atos, a história dele, esteve muitas vezes em perigo de vida. Até certas vezes, como vocês veem, foi dado como se tivesse sido morto, tivesse morrido. Estava continuamente em perigo de vida. Isto é, numa morte diária. Diz aqui, a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo, e assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte. Estamos entregues à morte. E agora é a segunda vez, como eu me ensinei há pouco, que a palavra amor é introduzida, mas não está no grego. Porque aqui a palavra, de novo, a palavra grega 1223, que é uma proposição denotando o canal de um ato, como expliquei no versículo 5, a palavra grega é dia, e por isso
dizendo que é de uma maneira, de outro modo, estamos entregues à morte para Jesus, por causa de Jesus. Okay? Não estou a dizer que o tradutor, a dicionar por amor de Jesus, que fez isso incorretamente, não estou a dizer isso, mas estou simplesmente a explicar para entendermos que a palavra amor realmente não está no grego. Por isso, estamos, como Paulo está a dizer aqui, estamos sempre entregues à morte, estamos continuamente em perigo por causa de Jesus. Porque dizemos a verdade de Jesus, o Evangelho de Jesus. E muitas pessoas não gostam de nós e odeiam a nós. E por isso estamos entregues à morte por causa de Jesus. É esta proposição, mas podíamos dizer assim, é por causa que temos amor a Jesus. Tudo bem. Mas era simplesmente explicar isso. E por isso, vemos aqui que Jesus está continuamente a interceder por nós. E por isso o que fazemos porque Jesus Cristo está em nós, e visto que Paulo pregava Cristo, ele estava constantemente ameaçado de morte, mas estava disposto a pagar o preço para que outros tivessem a vida eterna. Como diz no versículo 12, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida eterna. Paulo estava disposto a enfrentar a morte diariamente, se isso significasse que outros poderiam ter a vida eterna. Como sabemos, alguns, ao início do período do que nós chamamos do período do Novo Testamento, que é do período depois da morte de Cristo, desse período, alguns nesse ministério morreram por causa do Evangelho. Por exemplo, 11 dos 12 apóstolos morreram por causa do Evangelho. Paulo e Barnabé foram martirizados. Também, como sabem, Estevão, desses primeiros iniciais da igreja. Por isso, Paulo está aqui a dizer que ele enfrentava a morte. Mas para vocês, isso é a vida. Agora, no versículo 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Criei, por isso falei. Onde é que está escrito? Criei, por isso falei. Vamos então ver Salmos 116, versículo 10. Salmos 116, versículo 10. Aqui é um capítulo acerca do amor e gratidão a Deus pela sua salvação, como diz aqui no título deste capítulo aqui, que foi escrito pelo homem, estes títulos, mas aqui diz no versículo 10, criei, por isso falei. Estive muito aflito, mas tal como Paulo está a citar aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, diz, não tive descanso no meu espírito. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Criei, por isso falei. Nós temos também, por isso, também falamos. Porque nós queremos. Paulo acreditou. Ele entendeu a verdade. E não teve vergonha de falar. Falou. Ele estava confiante de que Deus o livraria. Ele não duvidou. Ele acreditou. Portanto, ele falou, não se calou. Não foi como se tivesse a boca... Não se amordeceu. Não se calou. Falou. Disse a verdade. Pregou a verdade. Versículo 14. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, que é o Pai ressuscitou o Senhor Jesus, porque Jesus estava morto. E o Pai é que o ressuscitou.
Como? Com o poder de Deus, pelo poder de Deus, que é, o poder de Deus o que é? É o Espírito Santo. O Pai usou o seu poder, usou o Espírito Santo dele para ressuscitar Jesus Cristo. E por isso, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, o Pai, que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará por Jesus. Sim, quem nos vai ressuscitar vai ser Jesus. Mas Jesus recebe a autoridade, recebeu o comando, a autoridade. Essa autoridade foi delegada a Jesus. E por isso o Pai vai nos ressuscitar por meio de Jesus. Por aquele que ele delegou a responsabilidade de fazer isso, por meio de Jesus. Por isso é que diz, nos ressuscitar também por Jesus. E nos apresentará convosco. Por isso é como vamos ressuscitar e vamos, quando formos ressuscitados, vamos estar todos juntos, que Deus queira que todos possamos estar ressuscitados na fé e no reino de Deus juntos. Continuando no versículo 5. Porque tudo isto é por amor de vós. Aqui está a terceira vez que a palavra amor foi adicionada, tal como eu mencionei no versículo 5 e no versículo 11, aqui também no versículo 15. Isto é, tudo isto é para a vossa causa, para o vosso benefício, para o benefício da igreja, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. E por isso, uma vez mais, não estou a dizer que o tradutor, tendo adicionado aqui que é por amor de vós, esteja a dizer incorretamente, mas estou simplesmente a explicar o que está no original grego. E por isso, para o entendimento deste Evangelho, desta boa nova, desta graça, isto é, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. E por isso temos gratidão pelo que Deus está fazendo por meio de Cristo, através de Cristo, para o nosso benefício, para o benefício da igreja. Portanto, versículo 16, ou digamos assim, por isso não desfalecemos, portanto não desfalecemos. Ora, notem que isto é a segunda vez que ele está a dizer não desfalecemos, porque na primeira vez foi no versículo 1. Vejam no versículo 1 deste capítulo, diz assim, ao fim do versículo 1, por isso, tendo este ministério segundo a sua misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. E por isso no versículo 16 está a trazer de novo esta parte que ele iniciou, digamos assim, esta secção, que não desfalecemos, ele está a dizer de novo, por isso não desfalecemos. Porque este ministério é muito precioso. Esta nova aliança é muito preciosa. É um ministério glorioso, muito melhor que a antiga aliança. Por isso não desfalecemos. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o que é o nosso homem exterior? É o nosso corpo físico. É este vaso de barro, como lemos no versículo 7, sim? Lembra aqui, porém, este tesouro em vasos de barro. Este corpo físico, este homem exterior, este vasos de barro. Como diz aqui, o nosso homem exterior se corrompa. Sim, este corpo físico, irmãos, está se desgastando. Estamos envelhecendo. E conforme envelhecemos, temos uma dor aqui, outra dor acolá, e depois duas dores, e depois várias dores e vários sofrimentos, porque o corpo físico, o homem exterior, está se corrompendo. Mas o interior, contudo, dentro de nós, estamos renovados dia a dia com este tesouro, com esta grande, preciosa sabedoria. E por isso vemos aqui que Paulo, que
se desgastou, digamos assim, no ministério, que deu o seu corpo físico, deu a sua vida, mas não se desanimou. Veja em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 a 27. Diz assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágios, etc, etc. Vê-se que ele foi, digamos assim, desgastado. Vê-se no versículo 27, em trabalhos e fatiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Mas desanimou? Não, não se desanimou. Vejam também no capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4 a 5. Diz assim: antes, como ministros de Deus, tornámos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos túmulos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. E veja também no versículo 8: por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e escrevemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Paulo poderia ter ficado desencorajado, mas ele não se desanimou. Ele não desfaleceu. Ele não desistiu. Por isso é que diz que ele não desfaleceu, manteve-se fiel. Porquê? Porque ele estava sendo renovado espiritualmente, internamente, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, com a ajuda do poder de Deus, dia após dia. Por isso é que diz: o interior, contudo, se renova de dia em dia. Na realidade, o que está acontecendo em nós, porque era com ele e é com você, é em nós, está acontecendo uma criação nova. Uma criação nova. Vejam em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, pelo poder de Deus. Estamos sendo transformados na mesma imagem, na mesma natureza, no mesmo caráter. Estamos sendo transformados para sermos semelhantes a Cristo. Estamos sendo mudados para virmos a ser iguais ou semelhantes à imagem espiritual de Deus, diariamente, tornando-nos mais como Deus é, em ações, em pensamentos, em palavras que saem da nossa boca. Isto é, o nosso modo de vida está a mudar. Estamos a andar no caminho de Deus, no caminho da vida. Estamos no processo de nos tornarmos Deus, digamos assim, como uma forma de ser. Não vamos ser o Deus, vamos ser filhos de Deus, mas vamos ser da família de Deus, filhos de Deus. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Lemos: já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em nós. Cristo deu a sua vida, deu a si mesmo por você e por mim. E por isso devemos nos tornar semelhantes a Cristo. Devemos nos renovar diariamente pela oração e pelo estudo da Bíblia. Este crescimento de um novo eu, é uma nova criação, está a ocorrer constantemente. E por isso é que, continuando aqui
no versículo 20 de Gálatas 2 diz: mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Versículo 17, então, continuando agora, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Assim que, deixa eu ver, 2 Coríntios 4, perdão, estava a ler 5, perdão. 2 Coríntios 4, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Irmãos, acham que os problemas que Paulo teve foram leves? Não. Vamos ler. Foi açoite e pedrejado e sei lá que mais, coisas que ele teve. Não foi nada leve. Os problemas dele não foram nada leves. Diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Vejam em 2 Coríntios 4, versículo 17, como diz aqui, os problemas dele não foram leves. Mas para ele é como se isto fosse sem peso. Fosse. Embora, sim, foi uma pressão intensa, mas para ele foi como uma coisa sem peso. Porque para ele, viver para sempre, em comparação com esta aflição temporária, não era nada. Não era nada. Por isso é que diz, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Uma glória muito excelente. Através da ressurreição, para estarmos no reino de Deus, isso supera infinitamente esta aflição humana que nós temos. E como lemos em Romanos 8, versículos 17 e 18, vamos herdar a glória. Isso não é para ser comparado com as aflições que temos. Então, concluindo, hoje no versículo 18, lemos aqui, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Não atentando nas coisas físicas e materiais que se veem, mas nas coisas que não se veem. Por exemplo, no mundo espiritual, em Deus, em Cristo, no poder de Deus. E por isso o que não se vê é real. Não pode ser destruído. É eterno. E por isso diz, não atendendo nós nas coisas que se vê, mas nas que não se vêem. Porque as que se vêem são temporais. As coisas físicas são temporais. Mas as que se não vêem são internas. A perseverança baseia-se em ser capaz de você olhar para além do presente mundo físico, para olhar para o reino de Deus que virá, para olhar para a nossa morada eterna como seres espirituais. Irmãos, esta vida é apenas temporária por uma temporada. Mas nós, você e eu, temos o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, temos Cristo, o nosso sumo sacerdote e o nosso Redentor, o nosso Rei vindouro, temos o seu domínio espiritual a trabalhar em nós e por isso nós devemos olhar para o futuro. Devemos olhar para esta vida futura no reino de Deus e entender que estas provações temporárias simplesmente nos ajudam a tornar como Deus é. Por quê? Para desenvolvermos o caráter santo e justo e piedoso de Deus. Para quê? Para crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.